Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do AdaPod. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito querida, é a Érica, e nós vamos bater um papo hoje sobre yoga. Eu vou deixar a Érica se apresentar. Tudo bem, Érica? Tudo bom, Ada? Primeiramente, um prazer estar aqui, poder falar sobre yoga, que é uma coisa que eu gosto bastante. Meu nome é Érica. De formação acadêmica, eu sou fisioterapeuta, tenho algumas especializações em fisioterapia respiratória e RPG, né, Reeducação Postural Global, e recentemente, aí, perto dos meus 40, fiz uma formação em yoga. Muito bom, Érica. E deixa eu fazer uma pergunta. Já vou começar já o assunto. O que é yoga? É uma pergunta bem ampla, né? Porque o yoga, assim, o que a gente costuma ver nas redes sociais, principalmente, é a performance do que é o yoga, são as posturas, os asanas. Mas, na verdade, o asana, ele é só um dos passos do yoga. O conceito de yoga, ele envolve 8 passos, que envolve a nossa consciência ética social, a nossa ética interna, pessoal, que são os yamas e niyamas. Depois vem os asanas, que são o preparo do nosso corpo pra gente experimentar e vivenciar o mundo, porque é através do nosso corpo que a gente vivencia e experimenta e vive, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, fortalecer ele. Aí tem os pranayamas, que são as respirações conscientes, né? Que traz a gente para nosso estado de presença e conecta a nossa mente, nossa emoção com o nosso corpo, principalmente conecta a gente com o nosso presente, com o nosso momento presente. Depois tem lá as partes que entra mais a parte meditativa, né? Que é a nossa concentração introspectiva, a nossa concentração em um ponto específico, que muita gente usa uma vela, um incenso, uma imagem, ou até aquele japamala, que é como se fosse um terçozinho. Pra gente chegar no samadhi, que é o nosso último passo do yoga, que traz o quê? É como se fosse o nirvana, o supra-sumo ali, da gente conseguir conectar todas essas esferas da vida, da existência humana em uma coisa só. Então o yoga, ele significa união, porque englobando, né, englobar todas essas questões, todas essas camadas da existência humana dentro de uma coisa só. Então você vai praticando tudo isso, mas acima de tudo o yoga é essa busca contínua do nosso autoaperfeiçoamento. Tá. Ô, Érica, ninguém consegue chegar, né? No samadhi? Ele parece mesmo uma utopia. E eu acho que isso também, às vezes, esse lado um pouco místico de achar que a pessoa vai, sei lá, flutuar, meditar de uma forma tão intensa e chegar num estado tão intenso de perfeição e de união, que vai conseguir, assim, morrer, né? Porque ele não precisa mais estar aqui, não precisa mais viver. E realmente isso, às vezes, traz uma coisa muito mística em cima do yoga, da qual eu tento afastar um pouco, para trazer para as pessoas os benefícios mais práticos. Porque essa questão mística acaba afastando as pessoas da prática, sendo que... Porque tá muito longe, tipo isso. Porque tá muito longe, porque as pessoas acham que, eu nunca vou conseguir... alcançar. Ficar assim, tão zen. E tem todo esse estereótipo de achar que a pessoa que faz yoga, ela é zen, ela nunca vai se estressar com nada na vida. E isso traz uma distância muito grande à nossa humanidade. E isso também afasta as pessoas da prática. E aí o que acontece? Você deixa de praticar e deixa de sentir os benefícios que qualquer pessoa pode ter. Verdade. Eu acho que eu sou um exemplo vivo disso, porque eu comecei a praticar yoga depois dos 30. Eu sou uma pessoa que até falo acelerado, não sei se vocês estão percebendo. Não. Metralhadora. Mas eu sempre achei que o yoga não era pra mim, porque eu era uma pessoa extremamente acelerada, agitada. E aí, por uma questão de, tipo, vou fazer uma coisa nova na minha vida. Eu tinha uns 35 anos. Hoje eu tô com 45. Então faz 10 anos, mais ou menos, que eu pratico. Olha que legal. E aí, por um convite até do meu marido, vamos fazer uma prática? Vamos. Fui lá num professor e tal. E ele já fazia? Não. Ele tava também querendo experimentar coisas novas. Aí ele foi fazer sozinho. Depois ele falou, vamos comigo fazer? Aí eu falei, beleza, me abri pra esse... Coisa difícil de acontecer naquela época. Eu concordar e fazer. E aí a gente foi fazer. E foi um negócio tão assim pra mim. A primeira aula foi legal? A primeira aula foi maravilhosa. Sim, tipo, eu senti o benefício que a gente sente. Aí já vou puxar uma sardinha pro meu lado, né? Eu sou professora de yoga, óbvio que eu vou falar bem do yoga. Mas assim, o benefício que a gente sente é muito imediato. Ele é também processual, né? Com a prática, com a frequência. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai adquirindo e usufruindo do benefício.
mas ele também é instantâneo. Tá. Então é uma coisa que dá um bem-estar, assim. Você fala, meu Deus, eu quero fazer isso sempre. Tá, mas isso... você sentia mais calma? Também mais calma. Isso faz a gente se sentir assim, movimentar o corpo. Primeiro, a gente faz, é como se a gente tivesse, primeiro, trazer você para aquele momento, esvaziar um pouco a sua mente. Tá. Né? Você conseguir se focar, porque você tá fazendo os movimentos e você precisa correlacionar esses movimentos com a sua respiração. Então, não tem como você tá pensando no boleto que você deixou sem pagar, porque você tem que estar ali. Aí tem posturas que você precisa de um equilíbrio, por exemplo. Você vai ficar num pé só, você vai ficar na ponta do pé. Então, você vai desafiando o seu corpo. E essa sensação de desafiar o seu corpo em algumas posturas que exercício nenhum vai te trazer. Eu já dei aula para professor de jiu-jitsu, por exemplo, que sofreu para fazer minha aula, não teve tanta facilidade, fazer as poses. Porque é uma outra forma de trabalhar o corpo. E aí, quando você traz, por exemplo, os exercícios de postura de equilíbrio, não tem como você estar pensando em outra coisa e fazendo ao mesmo tempo. Você tem que estar ali, presente. E aí você vai sentindo o seu corpo de formas diferentes. Você vai desafiando o seu corpo de formas diferentes. Isso é uma forma de contemplar o seu corpo. E você sentiu na primeira aula tudo isso? Você gostou? É lógico, a gente vai evoluindo na prática. E aí também vai trazendo desafios. Você fala, nossa, lógico que fazer as posturas não é tudo, é só uma partezinha, mas ela também te instiga a querer se desafiar mais e falar, eu consigo. Muitos dos meus alunos, antes da postura, falam, eu não vou conseguir fazer isso. E eu falo, tenta. Muitas das nossos bloqueios estão na nossa cabeça. A gente já limita. E a gente consegue adaptar. Uma coisa muito boa do yoga, e assim, o yoga mais praticado hoje em dia é o Hatha Yoga, é a linha mais praticada no mundo, no Ocidente principalmente, ela é muito democrática. Então, você consegue praticar, consegue fazer adaptações. Tem pessoas de cadeira de roda que praticam, entendeu? Então, você consegue, porque não é sobre alcançar uma postura específica, ou alcançar ao dedo da mão no pé, né? Não é sobre isso. É sobre você sentir os seus limites e se desafiar dentro dos seus limites mesmo, né? Mas acho que a principal chave do yoga é o quanto você consegue se conectar através da sua respiração com a sua mente, com o seu corpo. Eu acho que essa é o principal produto assim do yoga. É como você se sente. E aí, não sei se você já fez alguma aula. Não, nunca. Nunca. Porque na minha cabeça, eu sou extremamente agitada. Eu falo, pelo amor de Deus, essa aula vai me deixar... É isso. Eu sou extremamente agitada. Era o meu discurso. Aí eu passava assim, todo mundo que eu falei, não vou conseguir ficar parada. Não vou conseguir ficar parada. Não vou e acha que a aula de yoga às vezes é parada. E às vezes essa pessoa que acha que a aula de yoga é parada vai fazer a aula e sai suando. Porque tem que fazer algumas forças, né? Sim, que eu quando eu vi, eu falei... Os yogas mais tradicionais, mais antigos, ali de 5.000 anos, lá nos primórdios do yoga, tem, né, ainda existe, mas eles são bem menos praticados, que são yogas só apenas meditativos, apenas intuação de mantras. Tem essas vertentes. Mas até que é legal, porque uma amiga minha falou, você precisa fazer yoga pra acalmar. Então, aí você precisa. Aí que entra a frase que eu gosto de falar pras pessoas. Eu vou fazer, viu, Érica? Faz bem um comercial bom aí. Tudo que eu falar pra você sobre yoga, não vai ser nada perto de que você experimentar o yoga. Fazer yoga, falar do yoga é muito bom, muito legal a gente trazer conceitos e teorias, né, dos antigos, das antigas literaturas que a gente tem aí há mais de 5.000 anos, tem literaturas falando sobre o yoga, mas mais do que tudo isso, a gente experimentar o yoga vai além de qualquer explicação que eu possa te dar aqui teórica, entende? Então, por isso que eu sempre gosto de tirar muitos misticismo que tem em cima para trazer as pessoas para fazer. Então, ou seja, uma pessoa de cadeira de roda pode fazer? Pode. Ela vai ficar de ponta cabeça? Talvez não, mas esse não é o objetivo do yoga. Tá. Então, é tudo isso que a gente tem que buscar, entendeu? Eu gosto de trazer para os alunos. É você aprender a respirar de uma forma que você não está acostumado e você entende que fala, nossa, eu respirando assim, eu tô trazendo muito mais ar pro meu pulmão, eu tô trazendo vitalidade pro meu corpo. Tem consciência disso. Isso, exato. Então é só praticando que a gente vai saber a dimensão do que isso causa em você. E cada um vai ter uma jornada diferente. Eu já tô ficando com vontade. E Érica, yoga é considerado atividade física, exercício?
O yoga, ele não é exatamente um exercício, ele não é um pilates, uma musculação, um balé. Não, balé é uma arte, né, vamos dizer. Mas o yoga, ele trabalha o seu físico. Entre um dos 8 passos dele, um deles é você manter a sua saúde física. Mas ele envolve todos esses outros passos que tem a ver com como você impacta o seu redor, o mundo. Então ele traz muita consciência de como você está vivendo e se correlacionando com tudo que tem à sua volta. Então, por isso que muitos professores de yoga e muitas pessoas que seguem o yoga acabam virando vegetarianos, veganos, pelo impacto que isso causa, apesar disso ser um outro tema aí que tem muitas controvérsias, né? Não é exatamente assim que a gente vai tratar, mas assim, é você ter esse olhar de como eu tô impactando os outros, como eu impacto a mim mesma, a minha própria saúde. O que eu tô fazendo? Eu tô sendo displicente com a minha saúde? Eu estou sendo, de repente, incoerente? Então eu falo uma coisa e faço outra. É você trazer tudo isso para sua existência, né? Sim, como a gente fala. Então, ele é mais do que um exercício físico, apesar dele conter exercício físico lá dentro, né? Érica, eu preciso ter flexibilidade para frequentar as aulas de yoga? Não precisa ter flexibilidade. É a mesma coisa assim que você pensar, eu preciso, sei lá, emagrecer para ir no nutricionista, né? Então, assim, a flexibilidade é um ganho com a prática do yoga frequente. Que legal. Mas você não precisa ter para começar. Entendi. A gente precisa começar com o que a gente tem. Tá. Né? E não necessariamente a gente vai ter alongamento no primeiro momento, mas a gente vai trabalhar esse alongamento ao longo da prática. Tá. Né? Considerando que a prática não é especificamente apenas física, né? A gente pode trazer isso também para a parte mental, emocional, espiritual. Né? Então eu posso... Não é avaliar, eu posso dizer que o yoga envolve corpo, alma e espírito? Sim, pode. Espírito é isso, a gente envolve a questão espiritual interna, que cada um tem, sabe? Aquela busca interna que é muito particular de cada um, não exatamente religiosa. Tá. Érica, tem alguma coisa a ver com o budismo? Então, tem muita questão que acaba se correlacionando com o budismo, porque tanto o budismo quanto o hinduísmo, que é da onde o yoga nasceu, né, a prática do yoga nasceu dentro do hinduísmo, os dois têm o seu berço na Índia. Tá. Né? Então o yoga é uma prática espiritual de mais de 5.000 anos, a primeira prática espiritual que foi encontrada em literaturas há mais de 5.000 anos atrás na Índia, né? Nos textos védicos da Índia, que são as sabedorias deles lá, né? Que envolve a parte espiritual, que está muito correlacionada, né? A parte oriental, da medicina oriental, vamos dizer, está muito correlacionada, não separa o espírito do corpo, entendeu? Das sensações físicas, das espirituais, das emocionais. Eles sempre correlacionaram isso, desde sempre. E hoje é que o yoga está sendo mais ocidentalizado e mais olhado por um viés científico do Ocidente, para trazer os benefícios que o yoga tem exatamente para o corpo. Mas lá ele foi criado e correlacionado com a prática espiritual e traz essa semelhança com o budismo pela questão de ter essa prática mais coletiva, da cooperação, de uma sociedade muito diferente da sociedade que a gente tem hoje. Que é uma sociedade patriarcal, e o yoga nasce numa sociedade completamente diferente, que era uma sociedade mais cooperativa, né? Que a gente chama de energia feminina. A energia feminina que a gente chama de energia da cooperação, e a masculina da competição. Tá. E aí, o yoga, ele nasce no matriarcado dos povos antigos, de mais de 5.000 anos atrás, da Índia, né? Onde tinha essa questão mais cooperativa mesmo, das pessoas pensarem primeiro no coletivo para depois pensarem em si mesmos. Isso é muito uma orientação do budismo, dessas vertentes mais orientais de filosofia, né, de vida. É então considerado como uma filosofia de vida? Sim, é uma filosofia de vida. Se você quiser vivenciar o yoga... Não é religião. Não é religião, não é religioso. Muita gente acaba também se afastando, porque eu sou católica, não posso praticar, porque acha que yoga é religião. Ele até teve uma correlação com a religião em algum momento, mas ele não é considerado uma religião, ele é uma prática de vida, que vai trazer exatamente isso, uma filosofia, onde eu olho com mais consciência para minha existência, de forma geral, quando você se envolve. É lógico que um praticante de yoga,
Ele vai ali na aula dele de terça e quinta, faz a sua yoga, tem o seu momento, não vai, né, se aprofundar tanto. Mas se você for viver todos os conceitos mesmo na sua vida, dá pra colocar yoga em tudo, né? Tá. Aqueles 8 fatores que você falou? Aqueles 8 fatores. Você vai aprimorando cada vez mais e sem pressa, porque você não tem uma linha de chegada, né? A gente só quer curtir o processo. Essa é a mensagem, eu acho, principal. E se é mais ou menos como se fosse uma filosofia de vida, existe algum lugar que tem reuniões? O que tem na Índia, tem os Upanishads, que a gente fala, né? Que são como se fossem templos, onde as pessoas se reúnem para fazer as práticas. Tem as práticas que as pessoas, né, fazem em locais, assim, pra falar também do conceito, não só praticar a parte física do yoga, mas também disseminar sobre o conceito. Mas, assim, eu não conheço aqui no Brasil, por exemplo, algum lugar para esse tipo, eu não sei que tipo de reuniões, assim. Porque eu fui no Centro Zulai. Tem alguma coisa a ver? E lá eu já assisti algumas palestras. Mas sobre yoga? Era sobre yoga. Entendi. Não, você vai encontrar falando o tema de yoga em qualquer lugar. Tá. A gente pode trazer o tema do yoga em qualquer lugar. Bom. Eu tô até, inclusive, com um projeto para levar o yoga para as empresas. Olha que legal. Pra gente não pirar, não surtar. Tá. Olha que legal. Né, no mundo corporativo. Então a gente pode adaptar o yoga o conceito do yoga para qualquer lugar e trazer essa energia do yoga para qualquer lugar. Mas tem por exemplo, meditações específicas, onde você se reúne, faz um preparo, e aí um determinado dia é marcado o dia inteiro, você fica lá fazendo exercícios de respiração, não sei o que, pra fazer uma meditação ativa. Então tem muitos lugares que fazem essas rodas de conversa, para trocar energias e experiências, rodas de mulheres, sagrado feminino. Tudo isso acaba puxando um pouco para esses conceitos que estão dentro do yoga. Tá. Mas não necessariamente, tem um negócio ali, como se fosse que fica parecendo um pouco, uma seita, né? Que a gente leva pra religião de novo. É isso, e não é. É uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida que pode ser levada para qualquer ambiente e ela é muito benéfica para quem pratica. Ô, Érica, você já fazia aula de yoga para depois querer ter a formação? Isso, eu comecei a praticar yoga por volta de 35 anos, mais ou menos, 2015, 2016. E aí, depois de um tempo que eu já estava praticando, eu tive um desligamento de um trabalho que eu tinha. E aí eu ia ter aquele ano pra mim. Escolhi aquele ano e falei, nossa, foi um livramento, entendeu? Tipo assim, sair daqui foi um alívio, assim, pra mim, daquele tempo que eu tava naquele lugar. E aí eu falei assim, sempre gostei muito de yoga, eu falei, eu vou fazer a formação. Vou buscar a minha formação de yoga na escola mesmo onde eu praticava. O meu mestre dava curso de formação, fui lá e me inscrevi pra fazer a formação que dura 1 ano. E eu fui no intuito na expectativa de obter um aprofundamento naquilo que eu gostava, que era a prática de yoga. Eu queria me aprofundar, era mais uma coisa pessoal. Era pra mim. Tá. Eu busquei pra mim. E no meio do caminho que eu fui me descobrindo como, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Que legal! Eu quero estar ali, onde estava o meu mestre ali dando aula. Eu falei, nossa, eu quero isso pra mim. Que legal! E dentro do yoga tem uma prática, né, um conceito que a gente chama de Sankalpa. Sankalpa é como se a gente fizesse um propósito para nossa vida. Então, em algum momento, durante a prática, durante o curso e tal, a gente faz um exercício, como se fosse um brainstorm com os nossos próprios neurônios, para fazer um exercício, para entender o que eu quero de verdade lá no meu coração, o que eu quero que aconteça, onde eu quero chegar, o que eu quero para mim, para minha vida, o que me faz feliz, o que pulsa mais forte o meu coração. E a gente faz um exercício muito intenso, muito louco, de respiração e meditações ativas, bem intensas. Profundas, é um dia inteiro. Você chora, você ri. É bem profundo, assim. Eu digo que a formação de yoga leva a gente para lugares, assim, que você não imagina que você vai chegar. Mas é bom. Muito bom. Se conhecer, né? Exato. E aí, nesse Sankalpa, você faz uma afirmação no presente, né? Sobre o que você quer, sobre o seu propósito, vamos dizer assim, o que você queria. E quando eu tava nesse momento, eu ficava assim, gente, o que eu quero? Eu tava nesse momento de me redescobrir, que eu tinha acabado de ficar 11 anos numa empresa, trabalhando com uma coisa, e aí eu não tava mais ali.
E sendo mãe, muito jovem e tudo mais. Então eu tinha que me resgatar, me redescobrir. E a formação de yoga fez isso por mim. E nesse momento desse exercício do Sankalpa, que é onde a gente precisa... O que eu quero? Qual é o meu propósito? O que eu tô buscando? E não precisa ser uma coisa que vai ser a vida inteira isso. Pode ser alguma coisa pra amanhã e depois de amanhã ser outra. Tá. Mas você tem que saber o que você quer realmente, de verdade, naquele momento. Que pulsa o seu coração mais forte. E é um exercício muito difícil, porque a gente, acho que principalmente as mulheres, né, que estão ali se dedicando à família, na maior parte da sua vida, do seu dia, enfim, com filhos e tudo mais, tendem a se anular um pouco, a esquecer quem elas são. Um pouco não. Como você foi fina, Tendem a se anular um pouco, a esquecerem de quem elas são, do que elas gostam. Então foi um resgate. E aí, durante esse exercício, eu senti no meu coração que eu queria realmente dar aula de yoga. Eu falei, não, eu acho que eu quero dar aula. E pode ser que amanhã eu não queira mais, entendeu? Não significa, mas naquele momento e até agora é o que faz sentido pra mim. Legal. Então ela me trouxe isso. Essa questão de auto-resgate, sabe? De voltar pra mim, de olhar pra mim e entender o que eu queria. Mudou alguma coisa? A sua volta? Tá bom, me conheci, agora vamos colocar o plano em ação. Com certeza. A sua postura, Mudou muita comportamento, coisa hábito. Muito, muito. Se eu pudesse chamar meu marido pra dar um depoimento. Ai, que legal! Não, mentira. Mas, assim, mudou muita coisa à minha volta, mudou. Então mudou, hein? Mudou muita coisa à minha volta, sim. Não assim, uma coisa assim, ai, nossa. Não, mas a gente sabe. Completamente. Mas a gente sabe. Eu comecei a escolher com mais consciência todas as minhas batalhas. Tá. A ter mais consciência do que eu queria pra mim. Falar sim, falar não. E também não se anular saber tanto. o que eu queria trazer pra mim. Saber o que eu queria trazer pra mim é a principal coisa. O que eu quero? O que vai me fazer feliz, me fazer ter a vida mais leve, mais feliz? A gente sempre quer ser mais feliz. Verdade. Só que a gente nunca vai deixar de se sentir triste. A gente sempre quer estar de bom humor, mas a gente nunca vai deixar de sentir mau humor. Então, esse rótulo que também colocam, principalmente quando eu olho e falo, você é professora de yoga, tá irritada? Eu fico irritada. Eu chego no trânsito, entendeu? A gente é humano. E eu não posso tirar essa humanidade. Nem de mim, nem de ninguém que quer praticar. Porque isso realmente, mais uma vez, afasta, né, a pessoa da prática. É verdade, então verdade. É isso. A gente, com certeza, eu senti uma mudança. Eu olho pra mim e eu passei, fiz a formação em 2019. Terminei minha formação, pandemia. E eu pensei... Vou praticar como? Não, eu pensei assim, como? graças a Deus que eu fiz a formação de yoga, porque eu quase pirei na pandemia. Quem não? Entendi. Não? Mas como o yoga me deu alicerce pra passar por isso de uma forma mais leve, sabe? E pratiquei, e fiz online, e as pessoas fizeram comigo. Olha que legal! Um momento que eu tava entrando pra esse mercado, né? Pra essa profissão. E a pandemia rolando, e as pessoas pirando. E tudo muito novo pra você, E todo mundo muito focado em saúde mental, porque tava todo mundo muito louco. Sim. Estamos até hoje. Tem estatística. A gente tem estatística disso. Não assim. É isso. Então, assim, esse resgate e parece que fez tudo, me preparou pra passar por esse momento. Então, muita coisa mudou e eu acho que se eu não tivesse feito e me formado e me conhecido, né, trazido pra mim, que eu falo, as pessoas, você... Algum aluno meu me perguntou uma vez, como que se chama a professora de yoga? Chama de mestre? Eu não gosto desse título. Eu não gosto porque eu acho que cada um é mestre de si mesmo. Eu sou uma facilitadora, uma instrutora que vai trazer pra você, a sua experiência é só sua. Eu não tenho a mesma bagagem de vida que você. As coisas que vão vir pra você é sua. E aí eu tô ali só pra facilitar a sua prática, sabe? Ai, que legal. Eu acho que é isso. Eu penso dessa forma, porque eu acho que tem que estar todo mundo no mesmo... degrau, assim, ninguém é. Tem muitas pessoas dentro do mundo de yoga que se colocam ali nesse lugar, né? De guru, de mestre. Eu já não me sinto confortável em estar ali nessa posição. Eu acho que cada um vai encontrar dentro de si o seu próprio guia. Você é mais humana, né? O seu próprio guia. Você é mais humana. Então, a gente pode colocar aqui no nosso diálogo que é um autocuidado. Com certeza. É um autocuidado e um autoconhecimento, principalmente. Autoconhecimento. É um autoconhecimento. Porque conhecendo a gente lida melhor com tudo que tem à nossa volta. Com equilíbrio? Com equilíbrio. Acho que o equilíbrio é a palavra-chave pra isso. É o equilíbrio. Porque a gente não vai viver só com um sorriso no rosto. A gente também tem o nosso lado de ter raiva. E a raiva, todos os sentimentos dentro do yoga, a gente
aprende muito sobre isso. Todos os sentimentos são importantes e necessários. A raiva move a gente pra ação. E ela faz amadurecer. E ela é importante. O cérebro não amadurece no lado positivo. Ele amadurece quando a gente passa uma dor. Entendeu? A gente tem que passar por tudo isso, saber lidar. E aí, todos os sentimentos que a gente tem estão ali por algum motivo, né? Eles são necessários. Ele não amadurece quando a gente tem um lado positivo, uma vitória, uma conquista, alguma coisa do lado positivo. Ele amadurece quando a gente... É na dor, né? Quando fala, não aprende na dor, no amor aprende na dor. Eu acho que só aprende na dor. Mas é verdade, é fisiológico. Porque quando você tá sorrindo, viajando pra determinado lugar... Se tudo dá certo na sua vida, tudo... Nada... Não, você só acompanha, você não amadurece, você só curte aquele, é o momento de você curtir. E às vezes você nem dá valor, né? Passa tão rápido também. Agora, o amadurecimento, o processo do amadurecimento é quando vem na dor. É verdade. E aí, tanto que o curso de formação do yoga foram muitas lágrimas derramadas durante o curso. Do autoconhecimento. Do autoconhecimento, de você chegar naquela ferida que você não queria olhar pra ela. Como se fosse terapia, sabe? Sim. Quando você vai lá conversar com sua psicóloga e você mexe num negócio que você não quer. Valeu ali por uns 10 anos de terapia. Que legal. Formação. Fez eu ir lá. Que legal. Sabe? Olhar coisas que eu falava, gente, não imaginava. Tá. Que sabe? legal. É muito, muito louco. A sua filha pratica? Não. Seu marido pratica? Sim. Que de legal. vez em quando pratica comigo. Que legal. Ele que me apresentou e me chamou. É verdade. Mas ele não é um praticante assíduo. Mas de vez em quando ele gosta bastante. Mas conhece, bastante. né? Conhece. Surfista, sabe como que é? Que legal. A filosofia é bem parecida. Meu irmão era surfista também. Deu uma acalmada na hora de pegar onda? Não, né? Ô, Érica, como que é as etapas da aula de yoga? Bom, a gente faz a minha aula, né? Tem pessoas que podem fazer de formas diferentes, mas basicamente é bem similar com o que eu vou dizer. A gente começa fazendo uma concentração inicial que a gente chama de puja, que é onde a gente faz uma contemplação de nós mesmos, traz a nossa intenção para aquele momento e também emana essa intenção para quem está ali com a gente, se for uma aula coletiva. Então, é o puja, né, que é a saudação inicial. Depois a gente faz alguns exercícios de respiração, que a gente chama de pranayamas. Então, depende, pode fazer 1, 2 exercícios, mais ou menos ali 2, 5 minutos de respiração apenas, para, mais uma vez, reforçar essa conexão do seu mente com o corpo. E depois a gente passa para a prática corporal, que são os asanas, que são as posturas. Então, a gente vai fazer posturas, aí tem guerreiro, o cachorro, a cobra, as posturas mais famosas, a árvore, né? Aquelas mais famosas, mas tem muitas posturas. A gente vai fazendo as posturas junto com a respiração, né? Canalizando aquela respiração de acordo com a postura. E finaliza, que é a parte que eu falo que todos os alunos voltam por esse motivo. Finaliza com o que a gente chama de Yoga Nidra. Yoga Nidra, traduzindo, é literalmente o sono do yogi, é o sono do praticante do yoga, é onde as pessoas deitam em Shavasana, que é a postura do cadáver, barriga para cima, palmas das mãos abertas, braços e pernas afastados, fecha os olhos e aí eu guio as pessoas como se fosse uma meditação, né? A gente vai falando para as pessoas e as pessoas vão relaxando, observando a respiração e vão relaxando cada parte do corpo. E aí a gente vai trazendo vai guiando, né, a pessoa para esse relaxamento mais profundo até o final da aula. E aí a gente encerra, depois voltando, né? Cada um volta, senta, respira mais uma vez e encerra a aula dessa forma. Tem alguém que dorme nos 15 minutos de relaxamento? Tem gente que ronca, inclusive. Tem que gente relaxa que tanto, relaxa tanto que dorme. O ideal é não dormir. Tá. O ideal é a gente estar uma atenção, a gente fica... Pra si, né? A gente fica ali entre o estado de alerta e o sono. Tá. Onde a gente consegue trazer o nosso cérebro para a frequência da meditação. Então, é nesse períodozinho aí, entre estar alerta, eu tô completamente relaxada, como se eu não sentisse mais fisicamente o meu corpo. Então, por isso que a gente fala, parece que a gente sente o corpo flutuar, porque a gente deixa de sentir fisicamente quando a gente consegue se concentrar bastante, mas a pessoa tá com o ouvido a atenção... Na voz de comando. Estou comandando. Na voz de comando. E aí eu percebo quem dormiu e quem não quando eu começo a fazer o comando para as pessoas retornarem, algumas não retornam. E aí a gente vai fazendo o processo, vai retornando, sente o seu corpo, respira profundo, mexe os dedos do pé, da mão e vai voltando aos poucos. E tem gente que não faz nada, e né? Aí a pessoa fica estática, aí às vezes eu tenho que cutucar. Acontece.
mas o ideal é que não durma. Mas se dormir também não tem problema. Às vezes a pessoa tá muito cansada, né? E dorme. E aí acaba dormindo. Tem algum exercício que a gente pode fazer? É de respiração? Eu acho que aqui o ideal é a gente fazer de respiração. Não que é ficar uma árvore não vai dar? Árvore, acho que não tem espaço. Mas a respiração é um exercício que também traz bastante a sensação. Tá. Para as pessoas que quiserem praticar junto com a gente. É muito mais difícil ensinar a respiração, o pranayama, né? Porque o braço se movimentando, uma posição externa, você consegue ver eu fazendo e você vai lá e repete, reproduz. Agora, eu falar para você, desce o seu diafragma, respira pelo diafragma, é mais difícil. Expande o seu tórax. Então, assim, é mais difícil. Então, eu vou passar aqui um pranayama mais básico, que é o que a gente sempre começa, né? Quando a pessoa tá iniciante, para que todo mundo consiga fazer, todo mundo vai fazer com a gente. Esse pranayama, ele se chama, no sânscrito, ele chama Kumbhaka Bandha Pranayama. É fácil? O nome é difícil, mas ele não é tão difícil assim. O que significa? Kumbhaka Bandha Pranayama. Bandha significa contração e Kumbhaka significa ritmo. Pranayama é a respiração. Tá? Então a gente vai colocar ritmo e contração na nossa respiração. O que vai ser o ritmo? Então a gente pode escolher alguns ritmos. Vamos fazer o ritmo quadradinho. Então a gente vai encher o pulmão em um tempo, segurar o pulmão cheio esse mesmo tempo, soltar no mesmo tempo e segurar vazio ao mesmo tempo. Então 5 segundos encheu, segura 5 segundos, solta em 5 segundos e segura 5 segundos vazio. Tá. Tem essa versão também dobrando o tempo quando segura vazio, mas vamos fazer essa que é mais prática. 3 horas segura, 3 horas... E aí... onde vem as contrações? As contrações vêm do movimento do nosso tórax e dos nossos bandas, que são o assoalho pélvico, a garganta e o abdômen. Tá, já tô... Tá? A gente vai... E aí, uma coisa difícil de ensinar é solta o abdômen. As mulheres têm mania de... Pra mulher é mais difícil. Então, quando a gente enche... É uma coisa importante aqui da técnica da respiração. Você já viu um bebê respirando? Ele respira, ele usa o abdômen. Você vê, ele tá lá dormindo, a barriguinha dele, quando o ar entra, a barriga vai pra cima. Quando o ar sai, a barriga desce. Então, a gente não vai trazer essa parte do tronco pra cima. Aqui. É o abdômen que vem. Então, quando eu encher, minha barriga vai pra frente. Certo? Certo. Quando eu esvaziar, eu empurro meu umbigo lá no sentido das costas. Beleza? E fazendo uma ativação mesmo do abdômen. Não vai ser uma respiração tão natural, ela é mais firme, ela é mais conduzida pela sua consciência. Então, você vai estar levando o seu umbigo lá pras costas, certo? Contraindo o seu abdômen. Vamos lá? Tá preparada? Não, mas vamos. Descruza as pernas. Geralmente a gente faz sentadinho em posição de lótus, no chão. Aquele tapetinho. Mas não precisa, que a gente consegue praticar isso, inclusive no trânsito. Tá com estresse dentro do trânsito? Ó, uma dica ótima, hein? Você pode praticar em qualquer lugar. Então, a gente vai descruzar as pernas. Relaxa os seus braços. Isso. Aí, a gente vai inspirar pelas narinas. Abdômen vai pra frente. Segura. Trava a garganta. Aí, a gente pode até expandir, ó. Leva o ombro lá pra trás. Sente as suas escápulas se juntarem lá atrás, ó. Não pode soltar? Vamos de novo, que eu já não consegui. Vamos. Inspira. Expande, abdômen pra frente, ombros pra trás. Olha lá pra cima, segura. 3, 2, 1, solta devagar. 5, traz o queixo no peito. 3, arredonda a coluna. 2, 1, empurra o abdômen lá pra dentro, contrai o assoalho pélvico. Segura 5 já me segundos perdi sem toda. ar. Segura 5 segundos sem ar. Então aqui, ó. Já me perdi inteira. Tá difícil. Não, é normal. Acontece nas melhores famílias. A gente... É por isso que eu falo. Gente. Ensinar a técnica respiratória é a parte mais desafiadora do professor de yoga. Eu consigo ver, porque como eu sou educadora, então eu consigo... sentir. Mas eu não consigo... Não, eu consigo assimilar o que você fala. Então mas vamos fazer o seguinte... Mas na prática... Vamos deixar mais simples? Então vamos lá, fazer só o Kumbhaka Pranayama, que é a respiração sem as contrações, só com o tempo do ritmo. Tá. Fecha os olhos, tenta inspirar e contar. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta devagar. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 1, 2, 3, 4 e enche. 1, 2, 3, 4. Aí você vai fazendo essa... E aqui eu faço o quê? E aí você... Não, e aí Pode soltar? Pode soltar. A gente fez só um ciclo pra mostrar pro pessoal de casa como é que quis fazer aula, não vai? Mas aí a gente vai fazendo. E eu faço com a caixa torácica. E vai repetindo uma
uma coisa que dá pra fazer, colocar a mãozinha aqui no abdômen pra sentir e trazer Tá. essa consciência pro movimento do Não, abdômen. eu vou fazer E a aí, aula, repetir, praticar a aula, repetir. depois a gente faz um novo podcast. Boa, pra gente ver essa evolução. A gente faz o espaço aberto. Na hora a caixa torácica expande. Mas tudo bem, é assim mesmo, o aprendizado é assim, a gente não pode também... Mas eu adoro meditação guiada. Eu uma consigo delícia. me concentrar. Isso é legal. Eu consigo. Na pandemia eu fiz, Legal. pra tentar dormir. Isso, ajuda Bom, bastante. bom, eu conseguia. Quando ele vai falando, eu conseguia, sabe? Sentir mão, sentir pé, eu conseguia. Legal. Mas a gente tem que se concentrar, né? E a prática vai ajudando a gente a se concentrar. É Ai, uma coisa que é possível Érica. exercitar, né? Até a nossa atenção é possível. Total. Érica, obrigada. Adorei o papo por ter aprendido um pouco mais sobre yoga. Essa caneca do Ada Pode é pra você. Obrigada. Agradeço muito a oportunidade. Ô, Érica, eu queria que você deixasse a sua rede social para as pessoas. Bom, quem quiser me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Minha rede social é stop, de pare em inglês, .a.erica com C. @stopaerica. Aí, obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Gente, obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!